E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como vocês podem ver, né, eu tô com essa camisa aqui que foi um presente de um amigo meu de Minas. Um amigo, né? Em último lugar da tabela B, mas tá bom, pelo menos a camisa é bonita, né? Mas valeu aí a sua intenção. Leitura do Salmo de número 10. Leiamo-lo. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos da angústia? O salmista aqui, ele está falando assim: Deus, cadê você? Você já se sentiu assim? Deus, cadê você? Não estou te enxergando. Estou sofrendo, tem gente sofrendo, parece que nada acontece para poder ajudar. Essa é a angústia do salmista. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinam. Maquinar, tramar em segredo a execução de um mau desígnio, fazer conluio contra, conspirar. Então maquinar, olha a ideia do peso que o salmista quis dizer aqui, né? Que eles sejam apanhados em tudo que eles estão maquinando, mas aqui sabe aquele desabafo? Deus, que eles se danem. Não é possível que vai continuar desse jeito, porque aqui ele está na angústia, né? O troço está ruim aqui pro coraçãozinho dele. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Então o ímpio está de folga lá assim. Vai dar tudo certo para mim, vamos dar bem. E pior, o amigo dele, que é o avarento, ele ainda bendiz. É como que ele fala: esse cara aqui é gente boa, tão safado quanto ele, entendeu? E eles ficam lá trocando elogios, né? Não tem quando a gente vê assim um certo lugar aqui no Brasil, quando um chama o outro de Vossa Excelência, a gente sabe, vocês entenderam, né? É mais ou menos isso, é um tratamento amistoso entre canalhas. É isso que o salmista está dizendo, né? Ele bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Blasfemar é rogar praga, amaldiçoar. Ele amaldiçoa a Deus. Lembra aquela expressão da esposa de Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. É mais ou menos isso, é blasfema. É a blasfêmia, né? A ordem de blasfemar. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Olha só. Todas as suas cogitações, o que passa pela cabeça dele é: não existe Deus. E eu lembro de uma situação que aconteceu na Inglaterra nos anos 80 ou 90, ou talvez os dois, onde foram pichados em vários dos ônibus na Inglaterra: Deus não existe, faça o que quiser e seja feliz. Olha só. Lógico que parte daquela premissa de que Deus é aquele velho rabugento que só existe para estragar a vida da gente, né? Só para ser um velho chato para encher o saco. É uma premissa errada, mas com essa premissa ainda eles pensam: não há Deus, então não vai ter juízo sobre as coisas que eu faço, posso fazer o que eu quiser. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os seus juízos estão longe dele. Os teus juízos de Deus estão sempre longe dele, o ímpio. Sabe? Ele está tendo essa impressão que na verdade, quer dizer, qualquer coisa que possa ser boa, que vem do Senhor, o juízo, no sentido de tá com a cuca funcionando, tá longe do ímpio. Porque tudo que ele pensa é loucura. Aí, continuando aqui, em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Ele trata com desprezo os seus adversários. E o adversário aqui não é necessariamente assim alguém que você vai combater diretamente, mas é uma pessoa que está em um lado oposto, né, de uma situação. É o seu antagonista. Isso é o adversário. Então ele trata com desprezo. Nem quem é, necessariamente mal, você deve tratar com desprezo, no sentido de, por exemplo, nem na cadeia o preso deixa de ter o direito a comer, a uma hora de sol, a se exercitar, a praticar algum esporte, a ter acompanhamento médico,
a ter acompanhamento religioso, a ter acompanhamento psicológico, a ter acesso à educação, a fazer faculdade, leitura de livros. É nisso que está dizendo. Nem o cara que a gente sabe, ninguém aqui é contra isso, é o cara que é assassino, o cara é ruim, foi preso, está na cadeia. Nem por isso nós vamos desprezá-lo. Que agora, lá dentro, cerceado da sociedade, ele ainda assim, ele é adversário da sociedade, mas nem por isso ele vai ser desprezado. Ele tem comida, sol e tudo mais que nós já citamos aqui. Diz em seu coração, o ímpio, hein? Ele está dizendo em seu coração: não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. Traduzindo, faço o que eu quiser, ainda nunca vou me lascar. É assim que o ímpio pensa. Infelizmente, às vezes a gente até vê isso acontecendo mesmo, né? Mas a gente sabe que Deus cuida dos injustiçados e isso leremos daqui a pouquinho, Então ele se gaba de fazer maldade e não se dá mal por isso, certo? Sua boca está cheia de imprecações. Imprecação, desejo expresso de que algo de mal aconteça a um ser ou a uma coisa. Praga, maldição, vociferação. Ele grita, sua boca está cheia de imprecações. É todo esse conjunto de significados que colocamos aqui. De enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Ele foi meio redundante aqui, é meio porque no dicionário tem significados um pouquinho diferentes, mas ele quis de forma completa dizer o que tem debaixo da língua desse ímpio. Malícia, aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade, habilidade de enganar, despistar, astúcia, ardil, manha. Enquanto a maldade, pela definição, é a qualidade do que é mal, perversidade, malignidade, crueldade, o que prejudica, ofende, tem uma atitude má, perversa, crueldade, desumanidade. Tá vendo que tem umas diferençazinhas? E de alguma forma o salmista quer dizer, olha o que tem na língua desse povo, debaixo da língua dele, o que sai. Imagina um balãozinho saindo, só isso aqui que a gente acabou de descrever. É assim que o salmista está falando do ímpio, deste ímpio. Cadê aqui? Muito bem, verso 8. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. O cerrado aqui, olha que interessante, ele é uma passagem ou uma abertura que foi obstruída, fechada. Tipo assim, é um lugarzinho escondido, a ermo, sabe? Imagina uma passagem aqui, agora está meio fechada, ou seja, para passar agora você tem que forçar o mato de novo. E esse ímpio se coloca escondido ali. Quando alguém pegar, é como que tomasse um bote de cobra, né? Ele mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Olha que interessante. O ímpio tem o seu olho em cima do pobre. Olha que interessante. Armas ciladas e esconderijos. Como leão no covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. Como quem pega uma presa mesmo, sabe? Como quem caça um cervo e pega na rede. Aquela coisa toda. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Aí mais uma vez é a visão do leão. O leão, antes de dar o bote, ele não dá aquela baixadinha assim, ó, né? Ele abaixa. Olha a visão que o salmista está tendo do ímpio. Como um leão, ele abaixa. Então olha aqui, ó, 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam nas suas fortes garras. Mais uma vez, a visão do leão. Verso 11. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, nunca verá isso. É interessante que ele afirma que não é Deus, que não há Deus, mas como todos nós temos o infinito do nosso peito, do tamanho de Deus, e que só Deus é capaz de suprir
Todos nós, de alguma forma, pela misericórdia do próprio Deus, sabemos de Deus, inclusive o ímpio que diz não a Deus em suas atitudes. E aqui, olha só, o ímpio que diz não a Deus, agora o ímpio diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto. Tá vendo nada? Não vai dar ruim não. Tô de boa, faça a maldade que eu quiser. 12. Levanta, agora ele começa a clamar. Então ele faz o desenho de tudo que ele está vendo, da maldade dos ímpios, como é que eles olham para os pobres, a maldade que eles falam, eles negam a Deus, eles são cruéis. E depois de desenhado tudo isso aqui que ele viu, agora ele vai começar a fazer o clamor dele. Começa a clamar. 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. É um clamor do salmista. Não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não o inquirirás. Lembra inquérito? A exposição de todos os fatos pré-juízo? Ou seja, quando é que tudo que esse cara está fazendo vai vir à tona? O cara faz coisa escondido nos cerrados, como leão, dá o bote, mata o ímpio, mata o pobre, ainda fala, Deus não vai ver. Quando é que isso vai ficar exposto na cara de todo mundo para perceber a maldade que esse cara está fazendo? Olha só que interessante. Levanta a tua mão, seus necessitados, porque blasfema, o 13, blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Olha só que interessante. Primeiro o ímpio diz não a Deus. Agora ele diz, Deus cobriu o seu rosto. E agora o próprio ímpio diz, Deus está vendo, mas ele não me inquirirá. Não haverá o levantamento dos autos do inquérito dos meus crimes perante a população. Você está entendendo que pouco a pouco o próprio salmista vai mostrando que o ateu, né? O ímpio aqui, aquele que não tem a piedade, inclusive fazendo um adendo a respeito disso aí, né? O pio é aquele que revela piedade ou caridade, piedoso, caritativo, devoto, religioso. O ímpio, que é o contrário disso, é que ou aquele que não tem fé, ou que tem desprezo pela religião e por extensão de significado, que ou aquele que não respeita os valores das comunidades admitidos, nem o senso comum daquilo que é bom. Tem gente que gosta de falar em democracia, né? Enfim, cadê aqui? 14. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado. Aqui, então primeiro ele faz o desenho do ímpio, ele faz essa transição da mente, da visão do ímpio em relação a Deus, de quem diz que não há, depois diz que o rosto está fechado, que o rosto está coberto, não está vendo nada, depois ele admite que está vendo, mas não haverá inquérito sobre seus pecados. Depois ele clama a Deus a respeito desse pobre que está sendo injustiçado. E agora ele começa a fazer constatações. Tu, falando para Deus, o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre suas mãos. A ti, o pobre, se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. A ti o pobre se encomenda. Não tem aquela coisa de quando o cara está quase morrendo, ele fala assim, ih, já encomenda a alma para Deus. Um ditado popular, né? O pobre, nesse sentido, que é a pessoa justa aqui, ele está com a sua forma de viver, com o seu jeito de trilhar a sua própria vida, encomendando a sua alma para Deus, ou seja, ele está trilhando o caminho da justiça. Ele faz uma constatação aqui, tu és o auxílio do órfão. Aí tem outras expressões, né? Órfão, viúva, enfim, todos aqueles que sofrem de alguma forma. 15, quase acabando. Agora ele começa a fazer agora ele fez uma constatação, agora ele vai fazer um clamor, outro clamor, agora por justiça. 15. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. Aqui ele está basicamente, o ímpio que diz que não haverá inquérito sobre suas maldades,
Senhor, inquire esses caras, ou seja, levanta os autos dos processos de suas maldades, escancara tudo que esses caras estão fazendo de ruim. Eu vou ler de novo, porque às vezes tem algumas coisas que passam desapercebido, né? Quebranta o braço do ímpio. O que é braço? É o seu poder de fazer alguma coisa. Quebra o poder dele. E malvado, busca a sua impiedade. Como se Deus precisasse de buscar, mas aqui é uma questão de antropomorfismo, mais uma vez, né? É um clamor dele, até nada mais achares dela. Dela que? A impiedade, que foi buscada por Deus, que está sendo clamado para trazer a sua justiça ao ímpio neste caso aqui. Ou seja, levanta o inquérito desse cara. Mostra para todo mundo, Senhor, o que esse cara está fazendo. Não é possível que esse cara vá ficar assim. 16. Agora, adoração. O Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Gentios aqui, no sentido literal de quando isso foi escrito, é todo aquele que não era israelita, né? Isra, povo de El Elohim, Deus, Trindade Augusta, povo de Deus, certo? Então todos aqueles que não são do povo de Deus são gentios, aqui, né, no literal. Nós somos gentios, nós estamos no Brasil, nós não somos judeus, a não ser que você seja judeu, de ascendência judaica, você é um gentio, assim como eu, assim como todo o resto do mundo que não for Israel. Mas, nesse caso aqui, é o ímpio. Ele vai ser desarraigado. Se é que ele tem raiz, se é que ele tem alguma coisa presa aqui, se o vento não levar, ele vai ser arrancado com raiz e tudo. Não vai sobrar nada aqui no lugar de Israel, no lugar do povo de Deus. Penúltimo verso 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Tu ouviste. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Ouvidos, mais uma vez, né? Antropomorfismo, forma humana, né? Colocada a Deus para a gente entender, né? O Senhor vai confortar os corações dessas pessoas. Elas serão ouvidas. Não, lembra no começo? Que ele começa falando, reclamando com Deus assim, né? Senhor, porque parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Mas isso aqui é só ele botando para fora. Não tenha medo de colocar para fora aquilo que está no seu coração para dizer. Nem que seja uma bobagem, né, do tipo essa. Deus não está vendo, não? Deus entende isso que está no seu coração. Que se você fizer isso, você acaba chegando à mesma conclusão que o salmista, né? O Senhor confortará os corações. Os seus ouvidos estarão abertos para eles. Para quê? 18 e último verso. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido. A fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Homem da terra, porque existe um homem de Deus, o homem dos céus. Aqui é só para diferenciar. O homem da terra é o homem que tem um coração nas coisas da terra. É o ímpio, é o que nega as coisas de Deus. Essa foi a leitura de Salmo capítulo 10, ou hino número 10. E Deus abençoe Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim.